Olá, meus irmãos. Estamos juntos em mais uma transmissão, mais um tempo de celebração ao nosso Deus. E nas noites de domingo estamos estudando o livro de Levítico. E hoje chegamos ao capítulo de número 8, o momento em que há a consagração dos sacerdotes. E os sacerdotes são consagrados, foram instituídos para que eles fossem aquela pessoa que estaria entre Deus e o povo. Eles seriam os mediadores. E quando a gente pensa em mediadores, a gente vai pensar naquela pessoa, digamos assim, aquela pessoa independente que vai se colocar entre duas partes ofendidas e vai então buscar o melhor acordo que seja bom para ambos os lados. Porém, quando a gente pensa no conceito de sacerdote, principalmente do Antigo Testamento, a gente percebe que este conceito que a gente conhece como essa pessoa independente já não se aplica à figura do sacerdote como uma pessoa, como um humano. Primeiro, porque esse sacerdote instituído, ele não iria mediar duas partes ofendidas. Ele iria mediar uma parte ofendida, e essa parte é Deus. E do outro lado estaria o ofensor, que é todo o povo. E detalhe, inclusive o sacerdote. O sacerdote Arão e seus filhos, que foram colocados neste posto, mostrando ou tentando indicar aquilo que alguém lá na frente iria fazer de maneira completa e de maneira correta. Eles, Arão e seus filhos, não eram inocentes. Juntamente com o povo, eles eram culpados. Porém, digamos que isto é o que Deus tinha naquele momento e foi esta maneira que ele escolheu para que ele, Deus Santo, pudesse se estar junto com o seu povo. E o seu povo, para de fato estar junto com o Deus Santo, precisava ser também um povo santo. E para isso precisaria ter alguém ali mediando. Mediando o quê? Mediando os sacrifícios. Lembrem-se que os capítulos iniciais do livro, nós falamos bastante sobre sacrifícios. E quem é que oferecia esses sacrifícios, fazendo essa mediação? Era o sacerdote. E esse sacerdote, como já enfatizamos, ele é aquela pessoa que estava apontando para aquilo que aconteceria no futuro. O que a gente então começa vendo no capítulo de número 8 é os elementos necessários para que essa consagração acontecesse. Olha aí na tua Bíblia, Levítico 8, a partir do versículo 1, vamos ler alguns versículos. O Senhor disse a Moisés: toma a Arão e seus filhos, e também as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúne toda a comunidade na entrada da tenda da revelação. Para que acontecesse este momento de consagração dos sacerdotes, então era preciso que Arão e seus filhos estivessem ali, que as vestes que eles iriam usar também fossem levadas, o óleo da unção, os animais para o sacrifício e o povo presente para acompanhar toda esse processo de consagração. Antes de continuarmos, vamos ao desenho das crianças, que inicialmente parece não ter muito a ver com o que a gente está estudando, mas vocês vão perceber que tem. Peguem a folha, deitem a folha e vocês vão desenhar 2 montes. Uma montanha desse lado e outra montanha do outro lado. E deixa um espaço no meio, ok? Uma montanha aqui, outra montanha lá. Em uma das montanhas você vai desenhar uma pessoa. Sabe aqueles hominhos de pauzinho que eu desenho porque eu não sei desenhar homem muito bem? Então, sabe aquele hominho de pauzinho? Ou, se você quiser, pode desenhar o homem que você sabe desenhar, representando o ser humano. Desenhe, então, em cima dessa montanha, uma pessoa. Na outra montanha, você vai escrever no alto dela, Deus. Pede a ajuda do papai e da mamãe se precisar. Ou, se não, desenhe alguma coisa aí,
Mas o ideal é você escrever junto com o papai e com a mamãe, se precisar da ajuda deles, Deus. Escreva Deus. Tá joia? Uma montanha de um lado com uma pessoa em cima, a outra montanha do outro lado com Deus em cima. E no meio? No meio você vai desenhar uma cruz, no formato que nós conhecemos. E esta cruz vai estar ligando essa montanha a esta outra montanha aqui. E em cima da cruz você vai escrever Jesus. Tá bom? Vou repetir o desenho. Uma montanha com uma pessoa em cima, outra montanha escrito Deus em cima, e no meio, ligando as duas montanhas, uma cruz, e no alto da cruz escrito Jesus. Qual é a ideia do nosso desenho? A ideia do nosso desenho é mostrar que, na época lá antiga, na época do Levítico, um homem, uma pessoa, um sacerdote, é que era o mediador entre Deus e os homens. Mas agora nós temos o mediador que é Jesus, tá bom? Quem é que nos liga hoje a Deus? Jesus. Então é isso que o desenho das crianças vai estar representando, e é isso que nós queremos compartilhar com os irmãos quando falamos da consagração dos sacerdotes. Vamos orar antes de continuarmos. Fala, Senhor, ao nosso coração, para que possamos realmente compreender que não há outro mediador a não ser Jesus. Ninguém é capaz neste mundo de se colocar como aquela pessoa que nos liga de verdade e de fato a Deus. Obrigado porque temos um modelo daquela época em que o Senhor instituiu o sacerdócio, mostrando aquilo que Cristo iria fazer em nosso favor. Fala conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. O que nós temos então é este momento da consagração e os preparativos. Já lemos os 3 primeiros versículos, quem tinha que estar lá e o que deveria estar lá. E a partir do verso 4, a gente então continua vendo o processo e os preparativos para essa consagração. O versículo 4 diz: Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, e a comunidade se reuniu na entrada da tenda da revelação. E Moisés disse à comunidade: foi assim que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés trouxe Arão e seus filhos e os lavou com água e vestiu Arão com a túnica, colocou-lhe o cinto, vestiu-lhe o manto e pôs sobre ele o colete sacerdotal, prendendo-o com o cinto. Colocou também o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim, e colocou-lhe a mitra sobre a cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, conforme o Senhor havia ordenado. Basicamente, o que a gente tem de preparativo é, eles chegaram até lá, o povo estava lá, e o povo estava lá não para simplesmente ver uma família sendo lisonjeada, sendo exaltada, não. O povo estava lá e precisava estar lá nesses dias de consagração para que eles vissem como o Senhor é exigente, quais as regras para que realmente alguém pudesse se aproximar. Na verdade, o Senhor estava explicando, olha, é esse tipo de santidade que eu quero, não só deles, sacerdotes, mas de todo o povo. Eles tinham que ser lavados. A ideia possivelmente envolve uma lavagem das mãos e uma lavagem dos pés, isto é, uma lavagem simbólica, aonde indicava a ideia da purificação. E aí, depois de serem lavados, eles eram vestidos. E primeiramente fala aí da veste, ou da veste do sumo sacerdote. Lembrando que Arão era o sumo sacerdote. Era aquele, o único que poderia entrar na tenda até o Santo dos Santos. Os filhos dele eram sacerdotes. E eles poderiam fazer todo o trabalho e chegar à tenda até no lugar santo. A roupa do sumo sacerdote envolvia uma túnica, que é aquela túnica azul que combinava lá com as cores das cortinas da tenda. Ele tinha também um cinto que ajudava a prender essa túnica.
era colocado um manto, uma espécie de estola sem mangas, que era colocada por cima dessa túnica que ele vestia. Também ele usava um peitoral, né? Esse peitoral era uma peça de 22 centímetros, né? Cada lado 22 centímetros, e nessa peça tinha 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Tinha lá o nome delas escritas. Se você quiser mais detalhes, você pode ir ao livro de Êxodo, lá no capítulo 28, que vai falar sobre isso. Além desse peitoral, e nesse peitoral tinha lá o conhecido Urim e Tumim, que é tão conhecido, porém não se sabe exatamente o que era. Sugere-se que eram 2 pedras indicando bênção e maldição. Até por isso, muita gente até hoje ainda usa essa ideia de ver a resposta de Deus por meio de papéis ou por meio de alguma coisa que indique sim ou não. Mas é daí mais ou menos que vem essa ideia. Porém, há quem acredite que Urim e Tumim, na verdade, era o próprio peitoral que indicava para o sacerdote a vontade de Deus. Então, não é definido o que era, a gente não vai saber e não sabe exatamente o que era. E por fim, ele colocava um turbante. E nesse turbante havia uma lâmina de ouro, que parece que, olhando lá para o livro de Êxodo, estava escrito santidade ao Senhor. Toda essa veste, depois de terem sido lavados, que os homens vestiam, que tanto o sumo sacerdote vestia, indicava que ele estava separado para Deus e apto para ser o sumo sacerdote, aquela pessoa que estaria fazendo a mediação entre Deus e o seu povo. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai ver que hoje não temos mais esta figura do sumo sacerdote, do sacerdote fazendo a mediação. Todos nós somos sacerdotes e todos nós temos acesso a Deus. Mas quem é que de fato nos liga a Deus? Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, fala que porque há um só Deus. Então ele já afirma, há um só Deus. E ele continua, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Ele é Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, homem. E observe que todo o processo pelo qual passou Arão e seus filhos, Jesus não precisou passar. Jesus não precisou ser lavado para indicar sua santidade. Ele é santo. Ele não precisou vestir alguma coisa para indicar a sua ligação ou ser identificado como um mediador, porque Jesus, sendo filho de Deus, ele é vestido de glória. Quando a gente olha para o texto de Hebreus, que se o Senhor permitir, em breve estudaremos esse livro, ele é chamado de o sumo sacerdote. Capítulo 4, versículo 14 lá de Hebreus. Em Hebreus, a gente descobre que ele é a imagem de Deus. Capítulo 1 fala sobre isso. E já lemos 1 Timóteo 2,5, aonde é afirmado que Jesus, ele é o único, e ênfase para esta palavra, é o único, só há um mediador, não há mais mediadores. Arão e seus filhos foram o modelo daquilo que viria, e logicamente um modelo não perfeito, porque eles precisaram de todo esse processo, passar por todo esse processo, para mostrarem que estavam aptos. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus é aquele que é o Filho de Deus, está pronto para de fato nos levar até Deus e fazer-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo, como diz Paulo à igreja em Éfeso, e também isso é citado em outros momentos, dando essa ideia de que nós temos acesso a Deus por causa de Jesus Cristo, porque nós fomos batizados e fomos revestidos de Cristo, como diz Paulo à igreja lá em Gálatas. O que a gente percebe é que todo esse processo, todo esse cerimonial foi para mostrar aquilo que iria acontecer. O sacerdote Arão e seus filhos foram usados por Deus, sim, mas não eram santos e perfeitos como o perfeito é Jesus para mediar. Mas foi aquilo que o povo teve e foi o modelo que o povo seguiu
para de fato estarem aptos para se aproximar de Deus. E a cerimônia seguia. A cerimônia de consagração, ela iria acontecendo. Veja aí agora versículos 10 até o 13. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia e os santificou. E com ele aspergiu o altar 7 vezes e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para consagrá-los. Em seguida, derramou óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Depois, Moisés trouxe os filhos de Arão e os vestiu com túnicas e pôs-lhes cintos e turbante, conforme o Senhor havia ordenado. Aqui o momento da unção. O tabernáculo é ungido, os filhos de Arão são ungidos, o próprio Arão é ungido. É aquele óleo que o Salmo 133 fala, que é lançado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e desce então aqui pela gola da sua roupa, chegando até o peito. O que havia ali no peito do sumo sacerdote? Havia o peitoral, que é aquela peça quadrada, 22 centímetros de cada lado, com as 12 pedras representando e com o nome das 12 tribos de Israel. Ungir o sumo sacerdote, e aquilo que o Salmo 133 fala, é a ideia de que o óleo é a ideia da bênção. O Senhor está abençoando ao seu sumo sacerdote, e esta bênção escorre e passa por todas as tribos de Israel. Esta unção indica que o Senhor estava abençoando o seu servo, abençoando aquele ambiente, abençoando o seu servo, abençoando toda a nação. A unção também indicava a ideia associada aí com o Espírito Santo, a ideia da consagração completa. O próprio profeta Samuel, ele leva ali o azeite e vai ungir Davi como rei. Tudo a ideia da consagração. Esta cerimônia indicava que Deus estava separando para si homens que iriam exercer a função de mediadores entre Deus e o seu povo, ensinando ao seu povo como deveriam agir em santidade, para que então pudessem se aproximar de um Deus santo. E hoje o que nós temos? Temos a Cristo, que é este sumo sacerdote, que também, ao seguirmos a Ele, ao seguirmos a sua palavra, nos colocamos em condições, por conta de crermos nele, termos sido lavados no seu sangue, de nos aproximarmos de Deus. E podemos nos aproximar de Deus em santidade e obediência a Ele. É isso que aconteceu, estava acontecendo nesse dia, como figura daquilo que Cristo iria fazer. E o texto continua mostrando para nós que neste momento de festa, de consagração, eles também tinham que oferecer ofertas ao Senhor. Detalhe, Jesus não precisou oferecer oferta a Deus, porque só oferecia oferta quem era pecador. Jesus se oferece como oferta por pecadores, ou pelos pecadores que somos nós. Ele não ofereceu oferta por ser pecador, ele se ofereceu como oferta por causa de pecadores, como eu e você e todas as pessoas do mundo. Mas eles tinham que levar ofertas ao Senhor. Versículo 14 diz: então trouxe o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele. Depois de sacrificar o novilho, Moisés colocou um pouco do sangue com o dedo sobre a ponta do altar e em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. E pegou toda a gordura que estava nas vísceras e a protuberância do fígado e os 2 rins com a sua gordura e os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o couro, a carne e o excremento queimou no fogo.
fora do acampamento, conforme o Senhor havia ordenado. Aqui eles levam então um cordeiro e um carneiro. Na verdade é o mesmo animal, cordeiro, era chamado de cordeiro até 1 ano, e depois disso era chamado de carneiro. A ênfase aqui é o colocar a mão sobre a cabeça do animal. E a gente aprendeu isso, era a identificação, ou como que, olha, eu sei que você está assumindo o meu lugar, tomando os meus pecados, para que eu não morra, então você morre no meu lugar. Isso acontecia, esta era a oferta pelo pecado, mas tinha também o holocausto, a oferta para o holocausto. Versículo 18, depois trouxe o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele. Depois de sacrificar o carneiro, Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Então partiu o carneiro em pedaços e queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Mas lavou com águas, ou com água, as vísceras e as pernas. Então Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era um holocausto de aroma agradável, uma oferta queimada ao Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Aqui não fica nenhuma parte, tudo é queimado ao Senhor, o holocausto inteiro é oferecido ao Senhor. E a consagração continua, verso 22. Depois pegou o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele. Depois de sacrificá-lo, Moisés colocou um pouco de sangue do carneiro na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Moisés trouxe também os filhos de Arão e colocou sobre eles um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito, e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. E pegou a gordura, a cauda gorda e toda a gordura que estava nas vísceras, a protuberância do fígado e os 2 rins com a sua gordura e a coxa direita. E aí o texto continua. Mas o que é enfático aqui é o fato desse sangue depositado na orelha direita, polegar direito e polegar do pé direito, indicando que o sumo sacerdote e os sacerdotes, como mediadores, tinham que estar prontos para, primeiro, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, e ao mesmo tempo, ouvir o que o povo falava a respeito e orientar esse povo. Mão direita, polegar, para indicar que eles se dedicariam ao trabalho do Senhor, usando suas mãos, trabalhando para o Senhor. Polegar direito lá do pé, indicando que o caminhar deles seria um caminhar em santidade. Eles caminhariam em santidade ao Senhor, ou com o Senhor. Verso 26. E pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado, e uma bolacha do cesto dos pães sem fermento, que estava diante do Senhor, e colocou-os sobre a gordura e sobre a coxa direita, e pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e ofereceu tudo como oferta movida diante do Senhor. Então Moisés os tomou das mãos deles e os queimou sobre o altar em cima do holocausto. Era uma oferta de consagração, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Em seguida, Moisés pegou o peito e o ofereceu como oferta movida diante do Senhor. Era a parte do carneiro da consagração que pertencia a Moisés, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pegou também do óleo da unção e da oferta que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles, e assim consagrou Arão e seus filhos e também as vestes deles. As ofertas foram movidas, como aprendemos na semana passada, e aqui então se conclui todo o processo, e aí
Arão, suas vestes, seus filhos e suas vestes estavam consagrados ao Senhor. Eu acho muito interessante que neste processo tudo era consagrado ao Senhor. E isso aí acaba sendo para nós muito importante, porque quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha o livro dos Salmos, quando a gente olha o livro aos Hebreus, nós encontramos Jesus falando: eis-me aqui, ó Deus. Eu estou pronto para cumprir a tua vontade. E aí, ao olharmos para o ministério de Jesus como o nosso mediador, o mediador entre Deus e o homem, aquele que nos liga a Deus, nós vemos alguém que se entregou por completo, consagrou-se por completo. Jesus não se deixou desviar por absolutamente nada. Ele esteve consagrado ao Senhor o tempo todo. E estes sacerdotes aqui, neste dia, nesta cerimônia, ao terminar todo esse processo, a frase final é que Arão suas vestes, seus filhos e suas vestes, foram consagrados ao Senhor, ao serviço do Senhor, e agora estariam aptos para exercer esse papel de mediação. Só uma coisa que é muito importante, nós vamos perceber que desde o capítulo 1 até agora são instruções que o Senhor está dando. Basicamente, do primeiro capítulo até o capítulo 7, Deus dá todas as instruções. No capítulo 8, é feito um momento da consagração, que já havia sido explicado lá no livro do Êxodo. A partir da semana que vem, capítulo 9, é que veremos de fato todas as coisas entrando em ação. Mas para terminar agora esse tempo de consagração, os versículos 31 até o 32, nós vemos o momento da ceia, da celebração. E Moisés disse a Arão e seus filhos: olha, cozinhai a carne na entrada da tenda da revelação, e ali a comereis com pão que está no cesto da consagração, conforme ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão, queimareis no fogo. Este é um momento muito especial da consagração, porque é um momento em que Arão e seus filhos participarão da refeição que foi oferecida em holocausto, oferta queimada com aroma suave que subiu ao Senhor. Uma parte dela é entregue para Arão e seus filhos, eles cozinham essa parte, e como em uma ceia de comunhão entre eles e também com Deus, eles se alimentam, indicando: eles foram aprovados na consagração e Deus aprovou tudo o que foi oferecido. Um momento de ceia e de celebração. Por quanto tempo? 7 dias. Veja os últimos versículos, versículo 33. Durante 7 dias não saireis da tenda da revelação, até que se cumpram os dias da vossa consagração, porque em 7 dias ele vos consagrará. Hoje aconteceu como o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Permanecereis na tenda da revelação, ou na entrada da tenda da revelação, dia e noite durante 7 dias, e obedecereis às ordens do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. 7 dias, dando a ideia de algo completo. Eles teriam que ficar ali, esse ritual durou 7 dias, e eles tiveram que se manter ali, e o povo observando tudo. Eu tento, às vezes, imaginar a festa que foi, porque nós estamos falando de um povo que viveu por mais de 400 anos lá no Egito. Eles viveram no meio de outros deuses, conheceram e viveram uma cultura totalmente diferente. Agora eles são retirados de lá e estão aprendendo o que é ter relacionamento com um Deus verdadeiro. E aí vem todas essas informações, todo esse momento, toda essa celebração, que mesmo que a gente não conheça tanto, a gente já sabia que isso aconteceu, está aqui escrito na Bíblia. Mas tentemos imaginar para eles como foi sair daquele cativeiro, em que cada um vivia do jeito que queria, servindo os seus deuses diversos,
E de repente eles vêm para um mundo servir somente a um Deus, o único Deus. Não são vários deuses, é um Deus. E esse Deus diz: eu sou santo, e para que vocês se aproximem de mim, vocês precisam estar em santidade. E para estar em santidade, vocês precisam seguir algumas regras. E para cumprir essas regras, precisa ter alguém ou pessoas que vão ajudá-los nisso, que vão mediar isto. Talvez isso assemelha-se muito à nossa vida, porque nós também vivíamos no pecado, longe de Cristo, mas fomos resgatados, longe de Deus, mas fomos resgatados por Cristo e trazidos para andar com Ele. E aí então descobrimos, há somente um Deus e um só mediador. E vocês precisam crer somente nele para poderem chegar a Deus. E o que a gente está vendo aqui é essa experiência que eles como povo viveu, que é a experiência que nós vivemos ao sermos tirados do reino das trevas e colocados no reino da luz. Para aqueles que se lembram do seu tempo de conversão, vão se lembrar de como nós ficávamos extasiados com tantas descobertas. Descobrindo o amor de Deus, descobrindo que eu agora tenho alguém que não é como eu, um pecador, para me ligar a Deus, mas eu tenho a Jesus, que é santo, nunca pecou e que me liga a Deus. Descobrindo agora a sua palavra, que antes eu ouvia falar dela, mas agora eu posso lê-la, eu posso ouvir explicações dela. Esse mundo de estar com Cristo assemelha-se muito àquilo que aconteceu com o povo de Israel. Foram tirados do cativeiro egípcio, colocados agora, mesmo que num deserto, mas com a presença ativa de Deus. Mesmo que num deserto, protegidos por uma nuvem durante o dia por causa do intenso calor, e protegidos por uma coluna de fogo à noite, para serem aquecidos no deserto, que durante a noite é muito fria. E aí então eles têm tudo isso no Senhor. Eu fico imaginando 7 dias de celebração em que eles viram todo o processo de consagração e tudo foi consagrado. Vocês viram na leitura, o tabernáculo foi consagrado, as roupas, as peças, tudo foi ungido com óleo, com sangue, indicando toda a purificação total para o Senhor. Só que tudo isso que nós vimos no capítulo 8 aponta para Jesus, como já temos enfatizado. Efésios capítulo 3, versículo 2, diz que no qual, quer dizer, em Jesus, temos ousadia e acesso a Deus, com confiança pela fé que nele temos. É por causa de Jesus que nós hoje podemos chegar até Deus, termos a certeza de que nossas orações são recebidas por Deus, porque Jesus é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Jesus é aquele, é o único que pôde morrer na cruz, derramar o seu sangue e foi aceito por Deus como sacrifício em nosso lugar. Talvez outros na história foram até martirizados, mas não eram santos como Jesus é santo. Não foram aceitos por Deus porque eram pecadores como nós. E o que a gente está aprendendo aqui é que estes Arão e seus filhos, lá no livro de Levítico, o processo pelo qual eles passaram, teve a sua validade para aquele momento. Eles, de fato, foram mediadores, eles recebiam o sacrifício, as ofertas trazidas, e as ofereciam a Deus. Deus as recebia. Mas com a vinda de Cristo, este sistema ficou para trás, porque Cristo cumpre todos os requisitos que eram exigidos e não cumpridos plenamente lá. Mas Cristo cumpre tudo isso. Ele pode ser o mediador, e é um mediador diferente de Arão, porque ele não tem pecado. Então não precisa de Arão, agora nós temos a Cristo, não precisamos mais de nenhum ser humano. Cristo supre tudo isso. Ele é esse mediador, assim como também não precisamos mais oferecer animais, porque Cristo se ofereceu como Cordeiro de Deus em nosso lugar.
Mas pensando na questão do mediador, nós queremos fechar chamando você a reconhecer Jesus como o único que pode levar você até Deus. Ninguém mais pode. Por quê? Porque qualquer outra pessoa, por melhor que ela seja, por melhor que foram suas obras, até de repente ela foi usada por Deus, foi instrumento de Deus para que alguns milagres acontecessem. Por exemplo, o apóstolo Paulo, certa vez ele pregava e um rapaz ouvia a pregação, assentado talvez na janela do prédio. A pregação demorou, o rapaz cochilou, caiu e morreu. O apóstolo Paulo desceu, foi lá, orou pelo rapaz e o rapaz ressuscitou. E voltou para acabar de ouvir a mensagem que Paulo continuou até o amanhecer. Paulo, olha só o milagre que Paulo fez. Mesmo assim, Paulo era pecador, porque ele mesmo disse: miserável homem que sou, quem é que vai me livrar desse corpo corrupto de morte? Eu queria fazer o certo, mas acabo fazendo o errado. Eu sou pecador. Ele era como Arão, um pecador. Então qualquer pessoa que você conheça que se coloque como mediador ou é colocado como mediador, é alguém como nós, pecador. E se Arão não servia totalmente, plenamente, os de hoje também não servem plenamente, por melhores que eles foram, até que tenham sido usados por Deus como instrumentos para realizar milagres. Porque o milagre quem realizou foi Deus, não foi a pessoa. Ele só foi um instrumento. Só Jesus, que é Deus, é que realmente realiza milagres. E só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, o nosso convite constante tem sido para você reconhecer Jesus como Senhor da tua vida. E hoje, reconhecê-lo como aquele que é o único que pode levar você a ter acesso a Deus, relacionamento com Deus e, consequentemente, a entrada no céu. Ninguém mais faz isso. E a nós, a você, que já creu em Jesus e entende que Ele é o único mediador, melhore a tua relação com Deus. Melhore a sua relação com Ele, a sua vida com Ele. Tenha prazer na leitura das Escrituras, leia mais as Escrituras, memorize as Escrituras e compartilhe dessas verdades com mais pessoas. Quem sabe aí 3, 4 pessoas essa semana, ore a Deus, peça a oportunidade, compartilhe para que todos saibam que não há outro mediador a não ser Jesus. Há somente um Deus, todos sabemos disso. E há também um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Arão cumpriu sua função naquela época, mas a função dele principal foi apontar para frente e dizer: um dia virá o verdadeiro mediador, e ele é Jesus Cristo. Que você creia nele, entregue a sua vida completamente a ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque temos a Jesus como nosso mediador, aquele que nos liga ao Senhor, nos dá a certeza da salvação e a certeza de que um dia estaremos para toda a eternidade com o Senhor no céu. Oramos para que o Teu Santo Espírito convença aqueles que estão ouvindo destas verdades que são bíblicas, estão na Tua palavra e é a verdade. Jesus é o único mediador, o único caminho, a única verdade, a única vida, e somente nele podemos chegar ao Senhor. Que o Teu Santo Espírito convença pessoas e que elas creiam plenamente no Senhor. Muito obrigado por esse tempo e oramos para que a semana de cada um de nós seja abençoada e dirigida pelo Senhor em todo o tempo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Crianças, mandem o desenho para o grupo do WhatsApp da igreja e que possamos ter também agora um bom tempo de comunhão uns com os outros por meio do grupo do WhatsApp da igreja. Que Deus os abençoe, uma semana firmado na rocha que é Jesus, o único mediador. Fiquem todos na paz do Senhor.